Senhoras e senhores, com muita satisfação, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia? E hoje eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de gostar bastante deste programa pela pessoa que eu estou trazendo aqui, já conhecida de vocês, já conhecida minha de muito tempo, e assuntos que ele gosta de conversar, coisas que ele não sei se entende, mas acha que ele entende. Isso aí vai dar um programa bastante bom para todos nós e para fazer um bom julgamento do que é o nosso Você Sabia? Eu estou conversando com o Gilson dos Anjos, um cidadão que está com nossos comentários aqui, preocupado sempre com a comunidade, preocupado com o ensino, preocupado com aquele mundão de coisa que todos nós também se preocupamos, não é, Gilson? Então Sim. eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que tu vê o Lajado de hoje? Boa tarde, seu Oswaldo, boa tarde aos telespectadores, é sempre uma alegria poder estar conversando com o senhor, poder fazer esse bate-papo e mais especificamente hoje para a gente tratar do nosso município, não só do nosso município, eu acho que desse processo que a gente começou essa semana, o processo em que se escolhe os novos governantes da cidade, né, onde a gente possa aqui dialogar exatamente, a partir de Lajado, que é a nossa cidade de referência, as preocupações que a população dos municípios, dos pequenos municípios, o município que é o local onde, de certa forma, tudo acontece. A gente mora, a gente é brasileiro, a gente é gaúcho, e hoje a gente é lajadense, aqui no nosso caso, mas onde tudo acontece dentro do nosso país é dentro de um município. E a gente está dentro do município de Lajado, um município que tem uma forte relevância no estado do Rio Grande do Sul, um município que tem uma qualidade de vida que atrai milhares de pessoas, eu digo milhares e eu acredito que é assim, fazem pouco mais de 2 décadas que eu escolhi Lajado para morar, buscando melhor qualidade de vida, buscando essa relação que se tem mais próxima com a vizinhança, buscando essa condição de que a gente não precisa ter preocupação de ter grades enormes. Eu tenho, por exemplo, na minha casa, eu tenho o que eu chamo de muro ideológico, ou uma cerca ideológica. Ela tem menos de 1,20 m de altura, a cerca da minha casa. E essas coisas que eu vim buscar em Lajado e que, de certa forma, eu venho encontrando. É claro que a gente vem agora, nos últimos tempos, por uma situação de segurança que acaba complicando, mas ainda não levou, isso não causou ainda para mim, aqui na cidade, uma preocupação no sentido de que a gente tenha que deixar de prender ou que eu tenha que aumentar o nível do muro. Eu acho que o pior nesse sentido que tem aqui mesmo são as drogas, em locais onde elas ocorrem. Porque no restante se vê pouca coisa, não se vê... Em primeiro, Lajado não é uma ilha, né? Lajado está conectado exatamente nisso que eu disse, numa região, num estado, num país. E num período contemporâneo em que, no mundo como todo, as drogas tomaram conta não é uma questão especificamente local. É claro que quando cabe às gestões municipais, aos governos municipais, também tratarem dessas temáticas, e eu acredito que estejam tratando, né? Mas o que outra qualidade boa ainda, que eu quero, depois a gente vai voltar a isso, para falar da nossa Lajado, uma das coisas que eu acho bacana aqui é porque a gente mora perto, tudo é perto no Lajado. Quando eu morava em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, o deslocamento de casa para o trabalho, da casa para o trabalho e vice-versa, durava de 40 minutos a 1 hora, num trajeto que girava em torno de 20 quilômetros, 11 quilômetros. Era tempo esperando na parada, era toda uma situação muito complicada. E nós temos aqui uma coisa que eu considero muito importante. Por exemplo, medicina. Nós temos um excelente hospital, não é? Nós temos um excelente corpo médico fazendo curas aqui quase que milagrosas. Sim, tem sido referência em vários municípios da região e de fora. Exatamente, vem gente para cá. Nós temos uma excelente faculdade,
Uma instituição que cresceu muito fico nos muito últimos satisfeito anos. porque eu ajudei a construir aquilo lá, né? Com aquela aquela meia dúzia que começou, que ninguém acreditava que isso acontecesse, e fez isso aqui. Locais de diversão, nós temos ruas bem calçadas, bem asfaltadas, bem arrumadas, pequenos defeitos tem em todos os lugares, lugar de descanso, lugar de se vai para cá, que se vai para lá. Então, a gente fica feliz. E Lajeado não era a maior cidade daqui. Quando o Balvé veio abrir as rádios aqui, trabalhei muito tempo com o Balvé, né? O Sirotes, que trabalhou comigo também lá no Balvé. Quando o Balvé veio abrir isso aqui, qual é que aconselharam ele a escolher? Qual é os municípios que aconselharam ele que ele escolhesse a colocar as sedes dele? Apontaram Estrela, que era, no caso, a maior cidade daqui, sim, da época. E Encantado, que tinha muita indústria, muita coisa para fazer. Lajeado, quando um cara que tinha uma escola de aviação lá em Estrela veio me mostrar Lajeado, porque eu vim morar em Estrela, o Balvé me mandou para Estrela, vim morar em Lajeado, ele me disse assim, agora eu vou te levar numa cidade que é uma rua comprida que nem Esperança de Pobre. Foi dessa maneira que ele me apresentou. Ou seja, então eu tenho a felicidade de conhecer todas essas boas coisas. E vivenciou tudo isso daí, que é mais importante. Ou seja, montava escolas, criava futebol, o futebol bom era Estrela, o futebol de Lajeado, e o Lajeado foi indo. Lajeado se credenciou como esse polo de saúde, como o senhor está dizendo, como um polo administrativo, porque nós temos aqui a Coordenadoria Regional de Saúde, da Agricultura, funcionou muito tempo aqui, eu acho que agora está em Estrela. Tem a questão do... Mas Estrela tinha muito com a agricultura, inclusive Ascar era de Estrela. Sim, sim. Mas tem aí a própria questão do STR hoje, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que se tornou essa grande empresa que está prestando. Quer dizer, Lajeado se credenciou como um polo, né? Não só da região, mas um polo que trabalha para além das fronteiras da região, né? Nós temos hoje lançado pessoas para o mundo todo, partindo da própria questão da formação acadêmica na universidade que temos aqui. Hoje, universidade, até bem pouco tempo, começou como faculdade, a FATES, né, com 2 cursos, economia, se não me falha a memória, e língua portuguesa. Mas se nós olharmos também, Arroio do Meio é uma cidadezinha pequena, né? Outro dia eu estava conversando com um dirigente, um prefeito de uma pequena cidade, isso já faz uns 2 anos atrás, e ele dizia o seguinte, que Lajeado tinha que se dar conta que Lajeado era a sede administrativa do Vale e que os municípios pequenos, na verdade, seriam bairros de Lajeado. Quando eu estou dizendo isso, não é no sentido de diminuir a importância desses municípios, mas é para dizer que a maior parte dos bairros, dos municípios que estão longínquos, eles acabam sendo municípios dormitórios, porque a juventude, o povo trabalhador desses municípios, vem diariamente para Lajeado para trabalhar, para estudar, para outras questões. Mas se tu olhar a Estrela, por exemplo, Estrela ela deixou de crescer, mas olha em educação, nessas coisas, sempre ela foi. Teutônia é um polo educacional muito bom. Tem coisas muito boas. Arroio do Meio, olha as empresas, as indústrias hoje que tem Arroio do Meio. Quem eu acho que não cresceu na madeira que os outros foi Encantado. Mas também eu estou pouco lá, eu não olho muito, não estou bem acompanhando. Mas Estrela, Arroio do Meio, Teutônia, olha o que era, olha o que são hoje. Hoje nós somos põe isso junto, nós somos uma grande metrópole. Hoje, por exemplo, Lajeado é ótimo para se morar, e esses municípios na volta são importantes colaboradores da economia local do município, né? E Lajeado tem belas qualidades, e a gente pode falar de muitas qualidades e olhar, e tem problemas também a ser enfrentado. Hoje, por exemplo, fui almoçar na minha sogra, e aí ela estava comentando que o transporte coletivo hoje no bairro Montanha, que é onde ela mora,
ele está com menos qualidade do que tinha algum tempo atrás. Eu acho que houve um crescimento incrível dos veículos. Eu ia lá para o meu bairro, que eu moro no Jardim do Cedro, eu ia para lá com toda a facilidade, com os olhos fechados. Esses dias eu tive que levar meu filho na universidade. Quando eu voltei, não aqui num curso que ele estava fazendo, vai ser motorista agora, né? Eu saí ali da Júlio, passei aqui pelo jornal, eu tranquei aqui, ali naquele pedaço de faixa ali, eu tranquei aqui, que para mim chegar no Cedro, era uma coisa incrível para mim poder sair do acostamento e entrar na estrada, no asfalto mesmo, se um caminhão não parasse. Eu ia até lá no Cedro pelo acostamento. Uma coisa incrível o movimento que tem por aí. A frota particular de automóveis, de caminhões, os transportes está muito grande. E sim, aqui na cidade também, exatamente isso. Cresceu muito a questão do transporte particular, individual, as pessoas estão tudo lidando, já não tem mais estacionamento quase na cidade, é uma dificuldade, né? E por outro lado, o transporte coletivo, por N fatores, provavelmente, talvez por causa do aumento da frota, talvez por N fatores, acaba não dando o atendimento que a população precisa, aqueles que não têm carro particular, aqueles que não têm um motorista na família que possam levá-los. Então isso é um problema que eu acho que a cidade pegar um ônibus para vir para a cidade do que vir com carro. Mas toda a vida seria melhor. Vem de ônibus. Toda a vida é melhor, mas para isso também tem que ter, aí é que entra a situação, uma das questões a serem resolvidas, que a próxima gestão, ou atual, não precisa ser a próxima a atual pode começar a dar conta, é criar um sistema viário de transporte coletivo que atenda mais os bairros da nossa cidade, talvez umas linhas circulares e que possa atender mais de um bairro ao mesmo tempo, que tenham ligação com o centro e que tenha mais horários por mais tempo. Porque às vezes, se tu vai esperar no tempo de parada de 40 minutos, 30 minutos, quase que quem mora, por exemplo, quem vem aqui ao Banrisul no Florestal e mora no bairro Montanha, que fica 3 quilômetros. Se tu tiver que ficar esperando 40 minutos um ônibus, tu vai a pé para casa, se não é um dia de chuva. Tu leva em torno de 25 minutos, sobra 15 em relação ao tempo que tu espera num ônibus, né? E eu já vivenciei isso algum tempo atrás, que eu optei por vir de ônibus ou vir de carona para o centro, para depois voltar para casa. E às vezes eu perguntei para as pessoas, quanto é o próximo horário de ônibus? Vai demorar 40 minutos. Mas eu acho que o poder aquisitivo do povo daqui, esse poder aí vem com carros próprios, com o pessoal da família, com aqueles troços ali, e eles não têm como pôr mais horários, porque os ônibus passam às vezes vazios. Mas aí é que está, é aí que entra, eu acho que o problema que a gestão tem que começar a trabalhar, a gestão pública do município. Vamos. Eu não transfiro tudo para o empresário, não estou responsabilizando o empresário de transporte coletivo, acho que cabe à gestão do município, essa nova, quem está governando, dialogar com o movimento comunitário, com as associações de moradores, com os sindicatos também, por que não com os sindicatos, para saber e fazer uma pesquisa com os trabalhadores, qual o meio de transporte que eles estão usando para se deslocar ao centro, de que forma eles fariam isso, o que o transporte coletivo deveria oferecer para atender. Porque, claro, se aumenta o número de usuários no transporte coletivo, para o empresário se torna mais adequado para ele prestar o serviço. Mas eu acho que em todo esse vale aqui, o pessoal tem se preocupado com isso. Eles fazem reuniões, fazem aquilo, só que o progresso é muito grande, muito violento, né? Hoje, por exemplo, o ônibus. Se tivesse uma empresa de ônibus, eu ia pensar 2 vezes. Esses ônibus estavam começando, essas empresas estavam começando a negociar com leilões. Quem dá mais, quem faz melhor, para ficar... sim, para conseguir a concessão. Como é que uma empresa com o Expresso Azul, que começou aqui com aqueles ônibusinhos deles, passando pela Barca, passando por Mariante, passando para Porto Alegre, para voltar, eles hoje vão investir muito, podem perder para uma empresa grande lá do Rio de Janeiro.
Sim, eles têm que pensar duas vezes em investir. Essas coisas que o governo faz de errado, por exemplo. Tu admite, por exemplo, aqueles deputados e senadores tá trancando o progresso do Brasil para não diminuir, que o trabalhador diminua o salário e passe fome, mas o funcionário público, naquelas categorias lá de cima, onde fica uma Dilma da vida, tem 400 mil para ter a residência dela, onde ela mora, onde o fulano, isso não se mexer. Isso tinha que se tomar essas coisas aí para melhorar, né? Aí entra, quando a gente começou a falar... Mas não vamos falar da política aqui, não vamos falar disso aqui. A gente começou do município, que é menor, e que as questões mais próximas. Não vamos entrar, porque então que tenhamos uma boa eleição. Eu sempre digo que aqueles que merecem, que se elejam aqueles que têm capacidade, os que estão administrando e os que não estão administrando, mas que sejam aqueles que têm capacidade para fazer, para reger as coisas que tem por aí, porque nós precisamos crescer. Nós temos problemas sérios que têm que ser analisados. A questão que eu queria colocar é muito mais, não é só na questão de falar dos políticos ou dos governos, mas da própria, como a sociedade, se relaciona perante a isso, porque uma sociedade tem um governo que merece, ou seja, se a sociedade, se o governo é assim ou é assado, foi porque a sociedade hoje escolheu assim. Então nós temos que ter, enquanto sociedade, maior participação. Tinha uma pergunta uns anos atrás, de um político, eu acho que no tempo do regime militar ainda, que dizia: não pergunte o que o Brasil pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo Brasil. Então, eu acho que tem as duas coisas. A gente tem que, antes, nós estamos trabalhando muito na lógica do direito, e esquecemos que a cada direito há um dever, né? Por exemplo, a gente reclama que quer uma cidade limpa, mas a gente mesmo que joga o lixo no chão. Incrível. A gente reclama que não quer corruptos, mas a gente, quando pode fraudar e deixar de pagar uma nota fiscal, uma coisa assim, a gente está fazendo isso. Então, muito do que a gente tem é fruto das nossas próprias ações. Eu vou te contar um caso interessante. Quando eu venho pela conserva para o jornal, tem uma esquina ali, debaixo do morro, que está com um monte de lixo ali daquele tamanho, meia quadra de lixo. Toda vez que o lixo é recolhido, no dia seguinte enche a quadra de novo de lixo. E vê não tem, está sempre cheio até da calçada, não pode passar na calçada aquele monte de pedaço de árvore, pedaço de troço, pedaço de coisa. Como é que eles vão conservar isso limpo? Não tem, passou hoje e amanhã está cheio de lixo naquele lugar. Só para o senhor ter uma ideia dessas questões, eu estava lendo um artigo, uma carta de uma pessoa de Porto Alegre, um formador de opinião, e ele dizia que ele partiu do princípio que um certo dia estava um rapaz gravando um programa lá, um jornalista, e aí quando estava encerrando o programa, na reportagem, apareceu 2 garis abanando, e aí, como terminou o programa e o repórter não percebeu que não tinha desligado o som ainda, ele disse: coitado desses lixeiros aí, abanando, achando que soluciona. E aí a carta diz assim, que às vezes na particularidade que você emite alguns valores, mas quem é o lixeiro? E aí ele começa a refletir de que lixeiro não é aquele que está recolhendo o nosso lixo, lixeiro é aquele que joga lixo na cidade. E aí ele estava comentando que na Rua dos Andradas, por exemplo, de Porto Alegre, a famosa Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, várias vezes por dia as equipes passam varrendo para recolher o lixo. Exatamente. E a cidade, e a rua está sempre suja. Ou seja, mesmo que se repita lá o processo de limpeza, a rua está suja. Então, quando a gente chega aqui, eu estou, por exemplo, no meu bairro, eu tenho uma árvore bonita. Aqui nós temos muito estímulo para a gente ter árvores. Eu tenho árvores na minha casa. E eu estou cheio de árvores, fruta à vontade. E às vezes o que acontece? A gente tem que podar a árvore, folhas caem, árvores caem, né? Então a gente tenta recolher direitinho, botar num espaço adequado para não atrapalhar, para não trancar a rua. Quando é uma quantidade menor, leva num espaço até que a prefeitura, que o sistema de recolhimento recolha. Porque também a gente não pode, nesse caso particular do lixo, o verde,
Né? Não dá para a gente toda hora estar pagando alguém para ir lá recolher o nosso lixo. Para isso também a gente já paga os impostos. Se a população... Eu, por exemplo, a lixeira na minha rua fica uns 200 metros da minha casa. E eu não costumo, quando eu vou levar o lixo da minha casa para frente, eu não deixo ele na frente de casa. O lixeiro passa todos os dias lá em casa. Lugar, eu levo lá na lixeira do quadro. O meu é 1,5 quadras. Até porque isso facilita. Porque isso facilita, porque se o caminhão passa e recolhe os lixos tudo num lugar, ele tem mais tempo para circular. Mas ali no nosso bairro ele recolhe só nos lugares. Tem um lugar aqui, um lugar ali, tem aqueles de recolhimento, aqueles cestos lá de recolhimento, a gente leva, põe lá, de noite, de manhã os carros passam e limpam, o bairro está limpo, está bem limpo o bairro. Então a população tem que começar a tomar consciência exatamente de poder colocar o lixo no lugar certo, de recorrer ao sistema de saúde, aos lugares certos. Por que eu vou ir num ponto se eu posso ir no outro? Não, eu vou primeiro no meu posto de saúde, não vou esperar eu ficar mal, se eu comecei a ter uma gripe, um resfriado, por que eu vou esperar ficar com 40 graus de febre? Vou tomar providência antes. Se eu vejo que tem um buraco na rua, eu vou fazer uma correspondência, vou fazer um telefonema para o departamento público responsável. Então nós precisamos que a população comece a ter uma postura ética adequada antes, para depois poder cobrar dos outros. Mas eu acho que o maior culpado de tudo isso é um percentual elevadíssimo da própria população. Sem dúvida. Eles não colaboram, eles não querem nem saber. É aí que entra o que a gente vem dizendo. Nós vivemos hoje numa cidade que tem grandes benefícios, como o senhor já elencou, e eu comentei alguns. Temos que é um lugar que tem mais qualidade de vida em relação a outros lugares do país e do nosso estado. Mas eu acho que o nosso vale, no geral, tem crescimento. Eu me lembro do falecido Dinizar Firmiano Becker, que era professor na universidade aqui, né, que muita falta nos faz hoje, que ele dizia que um povo que quer crescer, ele precisa conhecer a sua história. Um povo que quer crescer, que quer desenvolver, ele tem que investir na sua educação e nessa educação que envolve não só a formação técnica, mas na educação, se tu tem uma cidade limpa, uma cidade acolhedora, uma cidade organizada, tu acaba atraindo investimento, acaba tornando a cidade cada vez melhor. Eu tenho trabalhado muito na perspectiva das boas notícias, das boas informações. Eu acredito que, infelizmente, a nossa educação, não do de Lajeado, mas do povo brasileiro como todo, ela se faz muito pelos meios midiáticos, especialmente pelas grandes redes de televisão. E às vezes elas cometem um engano de tu só tem uma programação, toda ela é sensacionalista e de más notícias. A gente não fala os bons exemplos, não passa os bons exemplos. Os bons exemplos que acontecem na escola, os bons exemplos que acontecem na segurança, os bons exemplos que acontecem, por exemplo, nós temos um movimento comunitário muito forte na nossa cidade. Nós temos lá no meu bairro, o ginásio foi construído com mão de obra dos moradores. Nós temos várias escolas que foram construídas a partir da iniciativa das comunidades, ou evangélica ou católica, feita pela comunidade, gente que não ficou esperando pelo governo. Então eu acho que é Agora tu me dá uma oportunidade nesse fim de programa para te dizer que nós vamos vir com a televisão nova. Nós temos uma sintonia incrível, nós temos programas que nós fazemos aqui no interior que dá 48 mil telespectadores no Brasil. Nós temos um programa do Krieger aqui que é reprisado na Alemanha por um enredo da religião deles. Mas agora nós vamos voltar com o cabo. Nós voltamos com o cabo, que vai dar um aumento enorme aqui dentro. E nós estamos fazendo, tu sabe disso, porque tu faz parte desse grupo, nós estamos fazendo uma grade de programação e uma televisão comunitária, onde a comunidade vai nos dar qual é os roteiros que nós devemos fazer. Nós estamos visitando vários lugares, vários pontos, várias entidades que não tem coisa nenhuma, onde nós vamos dar para eles uma televisão comunitária, realmente comunitária. Parabéns. É uma notícia que eu estou dando, que eu estava guardando essa notícia aqui,
E esse foi o momento de... Eu agradeço fazer parte desse momento para nós. E vou dar mais uma notícia boa. O nosso frigorífico, dentro de pouco tempo, estará vendendo suas codornas, seus negócios todos aí, tem no Brasil inteiro. Oh, que legal. E senhores telespectadores, meu entrevistado, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos que dialogar aqui dentro da nossa televisão. E até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Um abraço, até a próxima.